esse texto, ele tem muito a ver com a realidade que nós estamos passando nos dias de hoje. Muito a ver. É importante entendermos, todas as vezes que você for ler uma parábola na Bíblia, a parábola ela sempre é uma resposta para uma pergunta. Nunca leia uma parábola nunca interprete uma parábola sem buscar entender que resposta Jesus estava dando. Ou seja, quando você quiser entender uma parábola na Bíblia, você tem que ir voltando antes da parábola, até você encontrar onde surgiu a pergunta. Aí quando você acha a pergunta, agora você consegue interpretar de forma original o sentido daquela parábola. E o contexto dessa parábola, existe ali o povo de Deus, os judeus, onde eles estão questionando, ou estão perguntando a Deus sobre o reino de Deus. Estão perguntando quando vai vir o reino de Deus, o que é o reino de Deus, eles querem entender sobre o reino de Deus. E aí, Jesus ele vai falar sobre o reino de Deus, vai explicar naquele momento sobre o reino de Deus, mas é interessante que logo em seguida ele vai contar essa parábola. E é interessante que Lucas vai registrar, no primeiro versículo do capítulo 18, que Jesus disse essa seguinte palavra: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então repara, que ele vai contar uma parábola, para que nesta parábola ele viesse explicar a importância de permanecer orando, não desistir de orar, não se desfalecer, não enfraquecer, não desanimar, mas continuar orando. E aí quando você lê, você vai ficar sem entender o porquê. Alguém pergunta sobre o reino e ele conta uma parábola de um juiz e uma viúva. Aí você precisa entender o contexto. O contexto, você tem um povo que está debaixo do domínio do Império Romano, um povo que está perguntando, gerações e mais gerações estão passando, e cada geração nova que surge está se perguntando: cadê o nosso libertador? Cadê aquele rei que os profetas prometeram e esse rei não apareceu? Cadê a promessa que não se cumpriu? Cadê o rei? Nós estamos esperando paz e a paz ainda não chegou. E Jesus, que é este rei que eles ainda não conhecem, Jesus vai trazer uma parábola onde ele vai dizer da importância de perseverar. E é muito interessante que na parábola ele vai usar o exemplo de um juiz injusto. Só que Deus é justo. Deus, na sua comparação, ele vai usar em comparação um juiz injusto, sendo Jesus um juiz justo. O que Jesus quer comunicar ali? Jesus quer comunicar sobre ter a paciência, sobre orar. E aí ele vai dizer assim: se até um juiz injusto, que na sua ignorância ele diz que não teme a Deus, e não teme homem algum, ele mesmo assim, ele atende um pedido. Aí ele diz assim: quanto mais Deus que é justo, ele não atenderia o seu pedido? Só que aí você vai ver que ele vai falar de uma questão sobre tempo. Se você ler a parábola, você vai ver que Jesus quer ensinar para aquele povo que você precisa perseverar, insistir. E ele vai dizer a seguinte coisa: o juiz injusto não atendeu, mas ela insistiu, e pela insistência dela, uma hora ele atendeu. E aí ele vai linkar agora a ele. Será que Deus, sendo justo, também não vai atender você? E aí isso é muito interessante, porque quando nós caímos em decepção, quando nós caímos em um caos, quando problemas nos cercam, a nossa fé, ela é colocada a teste.
Porque quando tudo está dando muito certo, quando as coisas fluem bem, não é difícil acreditar. Mas quando as coisas não são atendidas, você começa a se questionar por tantas coisas. E a realidade que nós estamos vivendo hoje, nós temos sido testados, a nossa fé tem sido testada no fogo, literalmente. Literalmente nós temos sido testados. Porque, por motivo desta realidade que estamos vivendo, nós temos sido testados na fé, dentro do campo, que se relaciona com finança, economia, dentro do campo da família, do relacionamento. Por quê? Nós temos um desafio de ver tudo o que está acontecendo, morte em cima de mortes, guerra, briga, discórdia, crise de um lado, crise do outro, e você no meio deste processo, no meio de tudo isso, quando você confessa uma fé cristã, de repente você pode se perguntar, cadê Deus? O que está acontecendo? Interessante que no meio desta crise toda, acontece uma outra coisa também. A crise também te leva a perder a sua identidade. Como assim? Porque quando você começa a caminhar em direção ao objetivo daquilo que você crê, quando você se move pela fé, então você move acreditando que tudo vai dar certo, e tudo realmente vai dar certo, mas que certo é esse? Às vezes aquilo que você acreditou tanto que ia dar certo, não dá certo como você queria que desse. E aí quando as coisas começam a dar errado, a primeira coisa que começa a acontecer é a sua fé começa a se fragilizar. E quando a fé começa a fragilizar, você começa a ter algumas manifestações que começam a sinalizar o quanto você começou a ficar longe de Deus. Você começa a ficar desmotivado, desmotivado a orar, desmotivado a se envolver com as coisas de Deus, desmotivado de querer ouvir uma palavra de encorajamento, porque as circunstâncias começam a roubar literalmente a sua fé. E Jesus vai dando uma resposta para aquela comunidade, para aquele grupo que está nessa realidade. E essa vai ser a orientação que Jesus vai dar. Vocês vão ter que perseverar em oração, porque há um Deus que Ele é justo, e Ele vai julgar a sua causa. Existe o tempo para julgar esta causa, mas vocês não podem desistir, vocês não podem desistir de orar, vocês não podem desistir de bater a porta, vocês vão precisar continuar, vocês vão precisar dar continuidade a esta oração, vocês vão ter que dar continuidade a esse pedido, tendo a certeza que o justo juiz, uma hora vai julgar a sua causa. Isso é muito interessante. Por quê? Quando eu observo a realidade dos dias de hoje, como eu falei, quando você consegue entender este período do primeiro século, no contexto histórico, você vê uma realidade no dia de hoje. Lá eles não tinham resposta, porque o reino de Deus ainda não se manifestou. Por que está acontecendo isso? No dia de hoje, você tem a mesma coisa, você tem um povo entrando em crise, você tem pessoas entrando em crise, e aí Deus me despertou dentro desta palavra, que nós precisamos preservar ou lembrar de algumas coisas, para que possamos ser protegidos desta realidade social. Você é humano, nós somos humanos, e é real. Os problemas, as notícias, elas vão te oprimindo, e é real. Você vai desfalecer na fé. E essa é a pergunta que eu faço como tema da mensagem, baseado no que Jesus perguntou. Quando Ele vier, vai encontrar fé na terra? Aí eu atualizo para os nossos dias. Quando Ele vier, vai encontrar fé no nosso meio?
Ou será que a nossa fé se desmanchou no meio da multidão? Ou será que a nossa fé se desfez no meio de tanta tempestade? A coisa é tão incrível que por algum momento eu observei que muitas pessoas começaram a perder a sua identidade como igreja. Como igreja, nós temos uma palavra de vida, porque nós acreditamos em Deus. E aí parte a primeira direção que precisamos entender nessa noite. É que se você quiser ter a sua fé preservada, se você quer se manter dentro dos planos e projetos de Deus, parece tão óbvio que eu vou falar aqui, tão simples. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é lembrar que Deus existe. Você precisa lembrar. Existem pessoas que a impressão às vezes que eu tenho que ela esqueceu que existe Deus. Deus existe. E é muito interessante que a parábola tem a ver com isso também. Existe um juiz injusto, mas existe um Deus, não esqueça que Deus é justo. E aí a primeira coisa que nós vamos trazer é que Deus existe, porque na hora do caos, na hora do problema, você tem a tendência a achar que Ele não existe. Por quê? Porque, querido, quando nós oramos e as coisas não acontecem da forma que nós oramos, a incredulidade bate a porta, as dúvidas batem a porta. E aí você precisa lembrar que Deus existe. E é muito interessante, porque quando eu falo que eu preciso lembrar que Deus existe, isso aponta para a adoração. E isso é interessante. A Bíblia vai nos contar, e quem vai relatar isso é o profeta Ageu, uma realidade de quando o povo esquece que Deus existe. Esquecer que Deus existe não é cair no ateísmo, é diferente. Você ser ateísta é uma coisa, esquecer que Deus existe é outra. O ateísta tem a afirmação: Deus não existe. Esquecer que Deus existe é você estar tão preocupado com a tua vida, tão envolvido com os teus medos, tão envolvido, inseguro com as coisas que te cercam, que você esquece até que Deus existe. E quando você esquece que Deus existe, a adoração não faz mais parte da sua vida, porque você não tem mais tempo separado para Deus, para adorar a Ele. Quando você esquece que Deus existe, você não separa mais tempo para servir a Ele, porque você está focado unicamente nos problemas que roubam a tua paz, nos problemas que roubam o teu sono, nos problemas que te cercam, e você vive sobre os problemas e esquece que Deus existe. O profeta Ageu conta no período que o povo era escravo, e quando o povo volta para a sua terra, o povo volta, a cidade toda é destruída, o templo destruído, cada um volta para a sua terra e começa a construir a sua casa. E tudo bem, sem problema nenhum. Só que chegou um ponto, se você ler lá, depois você abre sua Bíblia lá e lê em casa, o profeta Ageu, você vai ver que eles começaram a construir, mas eles não construíram para poder morar, para não dormir ao relento, não. Eles fizeram casas boas, prepararam o melhor. Aí Deus vai usar o profeta Ageu para perguntar: ei, não estou entendendo. Vocês estão fazendo casas bonitas, vocês estão preparando melhor, ei, e a minha casa? Quando é que vocês vão parar e vão lembrar que eu libertei vocês para ser meu povo, a minha nação? É de vocês que eu recebo adoração, é de vocês que eu recebo sacrifício. Mas vocês estão tão preocupados em construir tanto, e vocês estão esquecendo de mim. Foi isso que o profeta Ageu falou. Aí Deus fala assim através do profeta Ageu: vocês não estão notando
que vocês têm dinheiro, mas sente que o dinheiro não dá para nada. É como não tivesse. Vocês não estão notando que vocês comem, mas não matam a fome? Será que vocês não notaram que vocês têm roupa, mas se sente como tivesse nu? Vocês plantam, e eu passei a soprar o vento, para que vocês não consigam colher o que vocês poderiam colher, para que vocês possam lembrar, que foi eu que tirei vocês da onde tirei. Vocês não podem esquecer, que se vocês estão aí construindo o que vocês estão construindo, porque eu tirei vocês da onde eu tirei, então não esqueçam de mim. Essa é a tendência. E aí, se nós esquecemos de Deus, esquecemos de adorar, esquecemos de servir, e logo nessa realidade social que tivemos, logo no começo, tudo muito instável, tudo muito confuso, ainda estava confuso, mas é uma confusão que vai chegando à conclusão que ninguém sabe de nada. Mas, de alguma maneira, vai paralisando ao ponto que literalmente você começa a esquecer da adoração a Deus, o servir a Deus, e você fica tomado por tantas preocupações. E agora nós estamos na fase de uma retomada, e nessa retomada nós precisamos projetar coisas. Aí a pergunta é essa: o que você tem projetado? O que você tem sonhado? Manifesta que você não esqueceu de Deus, ou você tem esquecido de Deus? Não esqueça que Deus existe. Deus falou através do profeta Ageu: ei, vocês precisam ir lá, pegar lenha, e subir ao monte, oferecer sacrifício, e começar a construir a minha casa, para que volte a adoração. A boa notícia é que o povo reconheceu, se arrependeu, e o povo foi lá pegar lenha, e o povo parou o que estava fazendo, e começaram a voltar a construir a casa de Deus. Quando você esquece que existe Deus, você passa a viver uma vida comum, e essa vida comum, a adoração não vai entrar na tua rotina, o servir a Deus não vai fazer parte da tua rotina. E aí eu pergunto: encontrará Deus fé no nosso meio? Porque tudo isso faz parte do alimentar a nossa fé. Segunda coisa, nós não podemos esquecer. Se você esquecer, certamente Deus não vai encontrar fé quando Ele vier. Segundo, não esqueça o que Deus já fez na sua vida. É muito incrível isso. Nós temos muitas das vezes a tendência de julgar Deus segundo a nossa realidade. Estava meditando sobre isso. Bispo, como é que é julgar Deus segundo a realidade? Tantas coisas deram certo, tantas coisas aconteceram de bom, e você sorriu, se alegrou. Alguns nem sequer lembraram de agradecer a Deus. Mas quando as coisas estão dando errado, você julga Deus a partir do momento que está dando errado. Cadê Deus? Porque Deus deixou acontecer isso. E aí Deus é resumido àquele momento que você está passando, esquecendo você que Ele já se manifestou em tantos outros momentos. E Ele não vai ser diminuído agora porque você está em um problema. Deus sempre continuará sendo Deus. Deus não diminui o poder e nem aumenta o poder, porque Ele é o próprio poder. Agora você sim, você diminui a sua fé ou aumenta a sua fé. E isso acontece se você não entender isso.
Você não pode esquecer de onde Deus te tirou. Você não pode esquecer o que Deus fez por você. Abra os Salmos, porque é mais fácil para você abrir do que Ageu. Salmos 18. Salmos capítulo 18. Glória a Deus. Salmos capítulo 18. Não esqueça o que Deus fez na sua vida. Oh Espírito Santo. Diz assim, Salmo 18, versículo 1. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu 3, invocarei o nome do que é digno de, e ficarei livre dos meus inimigos. O que diz aí o 4? E torrentes, cordas do inferno, laço de morte. 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e os seus ouvidos e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Você ouviu isso? Abra a sua Bíblia agora em Salmo 116. O salmista declarou aí, o Senhor, o que ele faz? Ele clama ao Senhor na sua angústia. Ele busca o Senhor e lá do templo o Senhor ouve a oração dele e atende, socorre ele. Aí agora olha o versículo, o Salmo 116. Não esqueça, irmão, do que o Senhor já fez por você. Salmo 116, acharam, irmão? Versículo 12 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. O Senhor deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. 7. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor, invocarei o nome. 18. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. 19. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. No 18, o salmista diz que ele lembra do Senhor, que ele apresenta ao Senhor a sua angústia, e que Deus ouve. No 116 ele diz, o que eu vou dar para o Senhor de tanta gratidão que eu tenho por Ele? Não dá tempo, mas eu poderia abrir salmos para você do mesmo salmista, que ele estaria dizendo de coisas que ainda não foram atendidas na vida dele, mas isso não impediu de ele lembrar de tantas outras coisas que o Senhor já fez na vida dele. Lembre do que o Senhor fez na sua vida, e não vai faltar fé na sua vida. Não se prenda na mentira do diabo do agora, porque o agora vai passar. O que
fazer a diferença é o que está em você para passar por isso. O problema, irmão, é o que vem depois. O que vem depois. E aí, se no meio do caos você já perdeu a fé, o que vem depois você não suporta. Lembre o que o Senhor fez na sua vida. E aí certamente Deus vai encontrar fé sobre você. Que essa noite você consiga entender isso. Terceiro e último, e vamos encerrar. Existe, lembre disso, existe novo céu e nova terra. Terceira coisa que você precisa lembrar, que existe novo céu e nova terra. Nós não vamos entrar em escatologia sobre isso, mas é importante a igreja entender isso de forma simples. Existe novo céu e nova terra. Em Apocalipse vai apresentar que Deus é o começo e o fim. Tudo começa nele e termina nele. Escute. Quando nós esquecemos que existe novo céu e nova terra, nós se desesperamos junto com o mundo. Irmãos, se nós se desesperamos junto com o mundo, eu lhe pergunto, da onde vem a esperança do mundo? Se o mundo que não conhece a Deus está desesperado, eles querem ouvir uma palavra, buscar quem? Só pagando uma consulta com um psicólogo. Mas se você como igreja não esqueceu que Deus existe, não esqueceu das coisas que Ele fez sobre a sua vida, e não esqueceu que existe um novo céu e nova terra, que Ele é o alfa e o ômega, você vai se encher de fé e de certeza que o Senhor Deus é contigo, e você vai ter palavra para liberar sobre todo aquele que precisa ouvir a palavra e ter esperança. Esse é o evangelho, irmão. Isso é a igreja. Acredite ou não acredite, mas isso é a igreja. Chame de louco, fique à vontade, mas isso é a igreja. Isso é a igreja. Mas o que acontece? É que vamos ficando tão social, tão legal, socialmente, que as coisas começam a perder o seu real sentido. A igreja é a embaixada do céu. No reino de Deus tem esperança. No reino de Deus tem salvação. No reino de Deus tem solução. Eu e você precisamos carregar esses valores dentro de nós. Mas o que consolida esses valores é uma palavrinha de 2 letras, chamado fé. Mas o que vai fazer essas 2 palavrinhas ser preservado da sua vida é você lembrar que existe Deus, é você trazer esta memória, o que Deus já fez na sua vida, é você saber que existe novo céu e nova terra. Não tem, passe o tempo que for, vai passar todos os governantes, vai passar todas as gerações, mas o céu e a terra prometida, ela vai vir, e isso não muda. Não muda. E João falou: eis que eu vejo o novo céu e nova terra. Eis que eu vejo o trono de Deus sendo estabelecido sobre os homens. Eis que o governo de Deus chega sobre a terra. Ei, encontrará fé na terra quando o Senhor vier? Encontrará fé no nosso meio? Eu faço essa pergunta final. Essa Covid, você vai sair mais forte ou mais fraco depois dela? Você vai sair com mais convicção em Deus ou menos convicção? Em nome de Jesus Cristo, seja fortalecido nesta noite. Saia daqui nesta noite com o seu entendimento. Deus é maior. Ele vai encontrar fé, porque eu entendi, não posso esquecer que existe Deus. Isso aponta para adoração e serviço.
Não posso esquecer o que Ele já fez na minha vida. Isso aponta para gratidão. Não posso esquecer que existe novo céu e nova terra. Isso aponta para a soberania de Deus.